Vamos lá. Bom, gente, boa noite. Vamos iniciar hoje. Eu estava esperando uma pessoa, até agora não teve resposta. Um amigo que tem espondilite anquilosante. Falei com ele à tarde, ele se prontificou a estar aqui com a gente, mas deve ter acontecido alguma coisa para ele não estar nesse momento. Estou olhando aqui pelo Zap, ver se ele dá algum sinal, né? Às vezes algum problema surgiu, mas ele viria para conversar um pouquinho com a gente sobre o problema dele. Mas vamos ver se ele daqui a pouco ele está aqui com a gente. Vamos lá. Então. Boa noite. Fala, Reginaldo, tudo bem? Bom. Então vamos iniciar, como sempre, eu faço aquele pequeno resuminho sobre o assunto. Bom, das doenças que a gente tem conversado, a grande maioria afeta mais o sexo feminino. Essa é uma das poucas que atinge mais o homem, tá? Então, como o próprio nome, o radical já diz, espôndilo é coluna, it é inflamação, quer dizer, é uma inflamação que começa na região sacroiliaca e se prolonga até as vértebras lombares. Anquilosar é fixar, unir. Então, é uma doença inflamatória que leva à união entre uma vértebra e outra, tá? E você perde a mobilidade. Então, a espondilite anquilosante é uma doença inflamatória que ocorre principalmente nas vértebras da coluna e nas articulações que ficam na região da região glútea, conhecida como as articulações sacroiliacas. Essa inflamação é caracterizada por dorsalgia, rigidez e desconforto crônico nessa região. A doença também pode apresentar outros sintomas, como dor ou vermelhidão nos olhos, diarreia ou cólica sem motivo aparente. Dor ou edema nas articulações, né, principalmente nos calcanhares, cotovelos e dedos, mãos e pés, e lesões da pele, como, por exemplo, a psoríase. Comumente a dor é incômoda e espalhada, ou seja, não é em um ponto específico. Geralmente ocorre mais pela manhã, aquela história da rigidez matinal, né, que acomete muitas doenças reumáticas, após período de repouso e melhora com a prática de exercícios físicos. Algumas pessoas se sentem totalmente doentes, com dor no pescoço e cansaço, até perda de apetite e peso. Dor na sola dos pés, principalmente ao se levantar da cama pela manhã. A dorsalgia, estou repetindo, que pode ou não aparecer por conta da inflamação das articulações entre as costelas. Há uma piora ao realizar a respiração profunda. A causa da espondilite anquilosante ainda é desconhecida, mas existe um fator genético facilitador, denominado HLA-B27. Esse HLA-B27 é um fator reumatoide presente no sangue, tá? Bom, as estatísticas no Brasil dizem que a própria mistura, nossa miscigenação étnica, se encontra em torno de 76%. Nesses casos, em que a pessoa possui o fator reumatoide, o HLA-B27, a teoria mais aceita é de que a espondilite anquilosante pode ser desencadeada por uma infecção intestinal, justamente por essas pessoas já estarem geneticamente predispostas a desenvolver a doença. Essa doença não é transmissível, ela é autoimune, né? Por transfusão de sangue ou por contágio. A chance dos pais com a doença passarem para os seus filhos não é maior do que 15%, mas ainda é alto, contra os 85% de gerar crianças com essa condição. Então, vamos lá. Então, é uma doença inflamatória, e tem gente já querendo entrar aqui. Alguém já conhece algum colega, alguma pessoa que tenha tido esse problema? Alguém conhece alguém com esse problema? Já teve algum conhecido, algum colega? Algum amigo que tenha tido essa doença? Não, professor.
Não é muito comum, não é uma doença muito comum. Não. Eu conheci duas pessoas, esse amigo que eu falei, que poderia estar com a gente, não sei o que que houve. Ah, peraí, só um instantinho que ele mandou um recadinho aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Nesse nosso amigo, Marcelo, já deu recado aqui, mandou uma mensagem daqui a 10 minutinhos, porque ele chegou agora da rua, foi resolver um problema familiar e já está entrando aqui com a gente. Ele pediu só uns 10 minutinhos, daqui a pouco ele está com a gente conversando. Quem entrou depois é um amigo, né, um colega, já de um bom tempo. Ele tem a doença, ele vai falar um pouquinho com vocês. Né? Apesar de cada um ter um horário, mas ele vai conversar um pouquinho com vocês sobre a doença dele, os porquês. E peço a vocês que façam perguntas, né? Ele está se dispondo, as pessoas se dispõem a vir até a gente para conversar, bater um papo, mas também que tem que dar um valor da pessoa estar presente, a gente falar um pouquinho com ele do problema. Então, enquanto ele não entra, vamos falar um pouquinho dos slides. Então, tá lá. Na verdade, nós vamos falar de 3 doenças chamadas de espondiloartropatias soronegativas. A primeira delas, e maior, é a espondilite anquilosante. Tá? Depois nós vamos falar sobre a artrite psoriásica e a síndrome de Reiter. Apesar de eu passar um trabalho hoje, gente, esse trabalho só vai ser entregue daqui a 15 dias, tá? Eu estou dando um espaço, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas que vão estar fazendo prova, algum tipo de avaliação. Então, eu vou passar esse trabalho hoje, mas vocês têm 2 semanas para me entregar, tá? Da semana que vem, eu talvez nem faça, eu acho que eu creio que não tem nem trabalho para a semana que vem. Eu estou dando espaço para vocês, porque eu sei que vocês têm outras atividades a serem feitas, tá? Eu já fiz bastante coisa já na primeira. Então, repetindo, nós vamos ter a espondilite anquilosante hoje, semana que vem nós falamos da artrite psoriásica e a síndrome de Reiter. Então vamos, só um instantinho, eu que falei agora. Só um instante, gente. A caixa. A caixinha para mim. Caixa. Só um instantinho que tem um vídeo aqui. Eu que falei hoje, não ter colocado aqui a caixa acústica do lado. Só um instantinho, rapidinho a gente já começa. Aproveitar que hoje está fresquinho, né? Está muito fresquinho o dia de hoje, está bem fresquinho. Professor. Oi. A Emily pediu para avisar que ela está sem luz na casa dela e não está conseguindo. Tem problema. Depois ela vê o vídeo, vocês sabem que o vídeo fica gravado, depois ela vê, depois não tem problema. Essas coisinhas. Depois já peço para ela mandar um toquezinho para a gente, né? Me avisando o problema dela, tá? Essas coisas acontecem. Hoje a internet está péssima. Vamos lá, deixa eu botar aqui o vídeo. Aqui em casa também está horrível, estou caindo toda hora. Tudo bem? Eu sou a Bruna e sou médica reumatologista do canal ReumatoCare. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a espondilite anquilosante. O que é essa doença? Quais são os seus sintomas? Existe cura? Fique ligado que nos próximos minutos eu vou falar sobre isso. O que é a espondilite anquilosante? Espondilite significa inflamação da coluna e anquilosante quer dizer fusão ou solda de 2 ossos em um só. Isso quer dizer que a doença inflama os ossos da coluna e os tecidos ao redor, isso causa dor nas costas e com o passar do tempo, os ossos podem se fundir e a coluna pode ficar rígida e dura. Ela acontece quando o nosso sistema imunológico, que é responsável pela defesa contra micro-organismos invasores, ele se confunde e acaba atacando os tecidos do próprio corpo, dentre eles as articulações. Quem tem espondilite anquilosante? A doença pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum dos 20 aos 30 anos e ela é 3 vezes mais comum nos homens. Ela é mais comum em pessoas que possuem um parente de 1º grau com a doença e naquelas pessoas que possuem um gene chamado HLA-B27, que é detectado em um exame de sangue. Quais os sintomas da espondilite? As dores na coluna, elas começam lentamente, duram mais do que 3 meses, pioram com o repouso e melhoram com o esforço. É comum que os pacientes apresentem uma rigidez
pela manhã. E essa rigidez, ela costuma durar mais do que meia hora. Outro sintoma marcante da doença também é o que chamamos de entesite, que é a inflamação do local onde os tendões se inserem nos ossos, como nos calcanhares e na planta dos pés. A espondilite, ela pode afetar outras partes do corpo, como os olhos, os pulmões e as válvulas do coração, mas isso é mais raro de acontecer. Os pacientes podem se queixar também de muito cansaço. A espondilite pode causar também dor e inchaço das outras articulações, como os quadris, os ombros e os joelhos. Como é feito o diagnóstico da espondilite anquilosante? O diagnóstico ele é feito pelo médico através da análise dos sinais, sintomas, os exames laboratoriais e dos exames de imagem. Os sintomas nós já vimos. Os exames laboratoriais nós temos o hemograma, pois muitos pacientes podem ter anemia, o VHS e o PCR, que são 2 exames que ajudam o médico a detectar toda essa inflamação que acontece com os pacientes. E nós temos também o exame do HLA-B27. É importante a gente comentar aqui que só a presença do HLA-B27 não é suficiente para o diagnóstico, pois o HLA-B27 também pode acontecer em pessoas saudáveis. Existem também os exames de imagem. O raio-x pode mostrar alterações da articulação sacroiliaca, mas essas alterações no raio-x, elas podem levar anos para aparecer. E hoje em dia, nós podemos usar o exame de ressonância magnética para detectar mais precocemente essas alterações. Como é feito o tratamento? O tratamento da espondilite anquilosante, ele será indicado pelo seu médico reumatologista. As primeiras medicações usadas são os anti-inflamatórios, que são capazes de reduzir a dor e a rigidez das articulações. Aquelas pessoas que possuem inflamação das outras articulações, como os ombros, os quadris e os joelhos, podem se beneficiar de uma classe de drogas chamadas DMARDs, que são as drogas modificadoras de doença. Caso os DMARDs e os anti-inflamatórios não funcionem, aí o seu reumatologista provavelmente vai indicar um tratamento com medicações biológicas. O que posso fazer para me sentir melhor? É muito importante que você não fique parado. Se você ficar parado, você estará acelerando o processo de enrijecimento da coluna. Então, é importante se manter ativo, fazer exercícios, alongamentos, consultar um fisioterapeuta. A natação é um dos melhores exercícios que temos para portadores de espondilite anquilosante. Outra coisa que você pode fazer é manter uma dieta saudável, pois pacientes com espondilite anquilosante têm um risco aumentado de ter doenças do coração. Existe cura? Apesar de não existir cura para a doença, existe tratamento. E quanto antes esse tratamento for começado, menor é a chance de desenvolver as deformidades no futuro. Atenção, não acredite em tudo que você lê na internet sobre tratamentos que prometem cura, pois eles não são baseados em evidências científicas. Se houvesse uma cura sem efeitos colaterais, o seu médico reumatologista seria o primeiro a te falar sobre isso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Bom, gente, com até as dicas do próprio vídeo, vocês podem fazer a pergunta, o nosso amigo já vai estar entrando e falar sobre a doença dele, tá? Então, pelo próprio vídeo, você já tem subsídios para falar e perguntar algumas coisas a ele. Então, essa doença foi descrita pela primeira vez em 1695 pelo irlandês Connor. A espondilite anquilosante foi descrita como uma enfermidade que conduzia à imobilidade e à rigidez. É uma doença reumática, inflamatória e crônica, progressiva, autoimune, ou seja, ela não é contagiosa, que acomete as articulações sacroiliacas, a coluna vertebral em graus variáveis e, em melhor extensão, as articulações periféricas, causando uma eventual fusão das articulações axiais envolvidas. Vocês vão notar que, na radiologia, vocês vão ver que existe uma fusão entre as vértebras lombares e a relação também com a articulação sacroiliaca. Então, até um apelido é dado, né, quando você olha o raio-x de uma pessoa com a doença, é chamado de coluna em bambu, que parece realmente um bambu, né? Porque você perde totalmente a mobilidade, elas vão se fusionando, se anquilosando.
A incidência dessa doença, desde 1935, é de 6,3 pessoas em cada 100 mil pessoas por ano. E não aparece ter modificado. É uma incidência que acomete em ambos os sexos, com uma incidência de 3:1, ou seja, 3 homens para uma mulher. É mais característico mesmo do sexo masculino. As pessoas que eu conheci e conheço com o problema, somente homens que eu observei o problema, né? A grande maioria dos pacientes desenvolve entre os 20 e 35 anos. A prevalência varia conforme a população e o critério diagnóstico utilizado. Entre as mulheres, o quadro tende a ser mais ameno. Existem doenças, às vezes, que acometem mais um sexo e menos o outro. Um é mais intenso e o outro é menos intenso, né? É raro essa doença na raça negra, tá? E nos asiáticos. Então, quando eu dou uma paradinha, sempre tem gente querendo entrar. Então, vocês vão ver aqui, na verdade, a fusão, e você tem essa postura, né? E a tendência cada vez mais à flexão. Como você vai ter uma fixação das vértebras lombares, perde-se exatamente o posicionamento em extensão. E a pessoa fica em postura flexora e tende cada vez mais, devido a não haver um antagonismo dos extensores, a ter cada vez uma postura mais curvada, caso não tenha feito um tratamento adequado. Até que a pessoa quase que arrasta as mãos no chão, que é a chamada postura do esquiador, tá? Então, às vezes, a tensão é tão grande, o posicionamento da pessoa é tão... a má postura adquirida é tão grande que a pessoa, às vezes, arrasta a mão no chão, que ela fica quase totalmente curvada a 90 graus ou mais em relação ao quadril e o tronco. Ainda é desconhecida, porém, há algumas hipóteses para a sua causa. Estreita veiculação com antígeno histocompatibilidade, o antígeno leucocitário, que nós já falamos hoje, que é o HLA-B27. A identidade da resposta imunológica a um gene suscetível à enfermidade, né? Alguns autores falam de uma infecção intestinal também. O mimetismo antigênico, alterações da imunidade celular, o fator genético é bastante significativo, sendo que o HLA-B27 está presente em 90 a 95% dos casos. Isso é um fator sanguíneo, tá? Pede-se o hemograma, e no hemograma é detectado esse fator reumatoide elevado no sangue. Eu tive um caso de um aluno de uma outra instituição em que ele relatou para mim, inclusive nessa disciplina mesmo de fisioterapia reumatológica, ele relatando que o pai dele tinha espondilite anquilosante. Ele começou a aprender isso, ele nunca tinha escutado, nunca tinha estudado, e eu falei que ele fizesse o exame do HLA-B27, e uma semana depois ele trouxe para mim, e esse fator reumatoide estava dele elevado. Então ele começou a já se tratar, já desde o início, e a gente consegue até minimizar um problema da pessoa, quando você consegue detectar a doença no início dela. A presença do determinado B27, o HLA-B27, regido por um gene sobre o qual a superfície celular pode tornar os tecidos mais suscetíveis a um agente infeccioso, como a Klebsiella, a Shigella e a Salmonella. E com isso sugerir um papel direto de antígeno precipitando o início da doença. No mimetismo, o antígeno, um agente exógeno, modificaria as superfícies celulares do HLA-B27. Vocês estão vendo que é tudo na imunologia, tá? Que são positivos, induzindo ao estado de autoimunidade e propagando uma autoagressão. Então, aqui uma imagem até gráfica, né? De uma coluna num processo já de inflamação, e aqui já a anquilose entre uma vértebra e outra. A pessoa perde a mobilidade, tá? Ela perde a mobilidade principalmente em extensão. Ela fica em postura de flexão. Esse meu colega, estou até esperando aqui, ele está olhando alguma coisa aqui, eu conversando com ele no primeiro dia, falei assim, cara, tu tem espondilite. Ele, por quê? Pela sua postura. Você tem uma flexão até exagerada, né? Aí ele falou, realmente eu tenho. Como é que você viu isso? Eu falei, eu vi pela sua postura. É muito mais comum o desenvolvimento da espondilite anquilosante entre parentes do primeiro grau e indivíduos positivos para o HLA-B27.
A forte associação ao antígeno de histocompatibilidade, o HLA-B27, é bem conhecida, mas sua relação com a causa da doença ainda não está clara. Essa doença sistêmica ocorre em uma população predominantemente jovem, geneticamente predisposta e exposta a agente específico do meio ambiente. O principal tecido agredido por essa doença é o fibrocartilaginoso. Por isso que você tem, na verdade, a perda da função do disco intervertebrais e a fusão de vértebras lombares, que se associa a uma osteite do osso subcondral adjacente. Os tecidos atingidos são a cápsula articular, as uniões ligamentosas, ósseas periarticulares e o periósteo. Olha a postura, né, do indivíduo, uma postura flexora, e aumentando a imagem, você nota que as vértebras estão fusionadas, estão anquilosadas, né? E anquilosada é como uma estrutura rígida, que perde a mobilidade, né? A coluna foi feita para a gente para melhorar a mobilidade do nosso corpo. E quando ela fica dessa forma fusionada, anquilosada, você perde totalmente a mobilidade, como qualquer articulação, né? Apesar que é uma doença inflamatória, crônica, mas qualquer articulação, por um ato cirúrgico que torne uma artrodese, né? Aí já é uma fixação cirúrgica, por causa de uma lesão, um comprometimento articular, a pessoa perde totalmente a mobilidade. As alterações celulares iniciais são constituídas de um infiltrado de linfócitos e macrófagos, sugerindo uma possível lesão inflamatória autoimune, seguida de uma resposta fibroblástica proliferativa ativa. Com isso, o tecido se organiza produzindo cicatrizes fibrosas e densas com tendência à calcificação e à ossificação. O processo inflamatório envolve as enteses, né, que na verdade são processos inflamatórios articulares, que são o local de inserção dos ligamentos, tendões e cápsulas articulares. Entesite, né? A entesite é um processo inflamatório de ligamentos, tendões e cápsulas articulares nos ossos. O quadro clínico. Os sintomas dessa doença começam no final da adolescência ou no início da idade adulta e são caracterizados principalmente por febre baixa, fadiga muscular e perda de peso. Além de queixa de dor surda. O que é uma dor surda? É aquela uma dor penetrante e de uma sensação ruim. Além da queixa da dor surda, ela é insidiosa, ou seja, ela é rápida na região lombar baixa e na parte inferior da região glútea. Rigidez matinal, que é muito comum nas doenças reumáticas, ou após o repouso e que melhora com exercício ou mesmo com movimento. Outra imagem da espondilite anquilosante, aqui fala de uma espinha saudável, né? Ou seja, você não tem um processo nenhum inflamatório, a nível das bordas, tanto inferior quanto superior das vértebras, e a tendência é essa fixação, né? Que nós chamamos de espinha ou coluna em bambu, a perda da mobilidade articular da coluna vertebral. Com o desenvolvimento da doença, a marcha e a postura tornam-se bastante características, facilitando o diagnóstico. Marcelo, você que está aí, Marcelo? Se você quiser liberar o fone, libera o fone. Toca na tela que você libera o fone. Você vai ver. Isso. Está me escutando agora? Pode falar, Marcelo. Tô sim, Nelson. Tranquilo, beleza. Okay. Desculpe aí pelo... Nada. Eu agradeço primeiro. Deixa eu fechar aqui o slide, depois a gente volta. Eu estou no slide 21. Depois a gente volta nele. Deixa eu fechar. Pronto. Gente, apresento a vocês o meu amigo Marcelo.
O Marcelo, ele se predispôs a estar aqui com a gente para conversar sobre a doença dele, a espondilite anquilosante. E a gente num dia, né, num vídeo, inclusive, nós estávamos conversando, não foi? Foi uma live que nós estávamos batendo papo, mas eu conheço o Marcelo fora disso aqui. Aí ele entrou, aquele bate-papo, no final, poxa, eu tenho essa doença. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, um dia que tiver o problema, eu vou chamar o Marcelo para conversar com a gente. Então, Marcelo, qual é a sua idade hoje? Nelson, hoje eu estou com 49 anos. 49 anos. Esse problema você começou a perceber, a avaliação em si, há quanto tempo? Nelson, eu já convivo com a espondilite já tem bastante tempo, né? Mas o diagnóstico em si, ele demorou um pouco, né? Mas eu já convivo já com a espondilite em si, com a margem mais ou menos, eu estou com 49, com 20 e poucos anos já, né? Só para você ter uma ideia, eu faço uso de imunossupressor já particularmente já há 10 anos, né? Que eu faço uso de imunossupressor, né? Então foi um quadro um pouco difícil de se chegar ao diagnóstico final, que veio se arrastando, né? Mas as dores, os problemas, elas começaram cedo, né? A partir de 18, 19 anos, eu já tinha dores, problemas, já vinha convivendo, né? Mas o diagnóstico ele foi feito um pouco mais tardio, né? Qual foi o especialista que te deu o diagnóstico? Nelson, o diagnóstico final foi um reumatologista. Perfeito. Foi uma reumatologista, né? Perfeito. Mas o engraçado é que é o seguinte, eu fazia que eu tinha, né? Passava por diversos profissionais, né? Por ortopedistas, ia para fisioterapia, para massoterapeuta, fazia tudo que podia fazer eu estava fazendo. E isso aqui no estado do Rio. E num determinado momento da minha vida, né, você foi de mudança, né, morar no estado do Mato Grosso, né? E no Mato Grosso, só um instantinho. A minha esposa tanto que a gente brinca com ele, Marcelo é conhecido, a gente chama ele de Marcelo Mato Grosso, exatamente por isso. E hoje ele está vivendo na região dos Lagos, ele mora em Rio das Ostras, tá? Nós estávamos conversando com a gente lá de Rio das Ostras para cá. É isso, Marcelo? Aí o que... Exatamente. Eu indo para Mato Grosso, né, e lá passando por crises, por dores, a minha esposa tinha uma colega de trabalho, uma fisioterapeuta, né, que se sensibilizou com as minhas dores, com os meus problemas e começou a tentar me ajudar, né? E ela foi estudando, foi olhando todo o processo, até um dia que ela conversou comigo e falou: Marcelo, eu tenho uma impressão do que você, de repente, pode ter, mas eu não posso fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico, sem antes você passar por alguns profissionais. Eu vou te encaminhar para um colega meu e ele vai conversar contigo, de repente vai te encaminhar para um outro profissional e para ver se a gente consegue fechar esse diagnóstico. O colega dela era um ortopedista, mas ele me analisou, olhou, virou e falou assim: olha, a questão é a seguinte, o seu quadro, no momento, eu tenho a impressão, né, de um determinado problema, de uma determinada doença, mas eu vou te encaminhar para um reumatologista para que ele te avalie melhor e depois nós vamos conversar para ver se a gente fecha o diagnóstico. Deu um tiro certo, né? Exato, mas foi através realmente de uma sequência, uma profissional bem atenciosa, né, que realmente se preocupou com o problema que tinha, atenciosa em todos os sentidos, né, e me encaminhou para um bom profissional também, que se sensibilizou e viu que falou: olha, né, é uma coisa um pouquinho mais complicada, vamos encaminhar, né, para um reumato. Como encaminhou para um reumato, a reumato me atendeu logo direto, solicitou uma série de exames, né, e dentro desses exames tem um exame específico onde você consegue identificar, né? Identificar
o HLA-B27. Exatamente. Então, através do exame, né, que realmente ela... Foi o exame de sangue, não foi? O exame de sangue e o exame físico, todo aquele processo. Aí realmente se fechou o quadro, né? Mas mais ou menos isso deve ter mais de 20 anos. É mais de 20 anos atrás que realmente fechou esse diagnóstico. E exame raio-x deu alguma alteração, aquela anquilose, ou seja, a fixação das vértebras? Ô Nelson, a minha problemática hoje, né, como diz, né, eu tenho falta de mobilização, né, no quadril, né, você sabe, você me vendo andar, você vê que, né, em cima, no pescoço também, já tem artroses, bico de papagaio, joelho, né? Aí, hérnias. Então, é um somatório, né? É um somatório de questões. Agora, o que realmente complicou um pouco mais, o que eu tenho notado, é a questão, às vezes, do quadril, né? O quadril realmente complicou um pouco mais. E eu consegui dar uma estabilizada em todo esse processo, na verdade, inflamatório, foi quando começou, né, entrou com o imunossupressor, que aí começou a me dar um pouco mais de qualidade de vida e condição para me fazer o tratamento, ou seja, fazer uma fisioterapia, fazer um alongamento, fazer um RPG, entendeu? Me mexer, porque a espondilite, quanto mais você fica, né, parado, pior é, né? Então, eu tenho uma característica, né, mesmo com dor, eu luto, porque eu sei a consequência, então eu não posso ficar parado, né? Então, a dor, para mim, ela tem que ser daquela de arrebentar mesmo, para mim não fazer nada, né? Então, a gente vai tocando o barco, né? Então, gente, vocês vejam que o paciente que tem um problema de saúde, ele acaba estudando tanto o assunto sobre o problema que ele tem, que ele dá uma aula para a gente falando, o que foi já relatado algumas coisas. Marcelo, o pessoal aqui são alunos do 6º e 7º período do curso de fisioterapia, tá? E eu estou deixando agora, se vocês quiserem fazer pergunta para ele está aqui à vontade para responder. Fiquem à vontade para responder. O Marcelo está aqui muito gentilmente com a gente para conversar com vocês, né? Na segunda-feira eu trouxe uma colega de vocês, de São Paulo, com fibromialgia, conversou com vocês sobre fibromialgia. Hoje o Marcelo está falando sobre espondilite anquilosante. Eu vi que a Agatha abriu o microfone, fica à vontade, Agatha. Oi, boa noite, Marcelo. Marcelo, eu tenho uma dúvida. A sua dor, você fala que para te derrubar tem que ser uma dor bem forte, mas você tem dor constante? Todos os dias você sente dor ou com a medicação com imunossupressor essa dor ameniza ou chega a se dissipar? Agatha, a dor ela faz parte, você entendeu? De todo o processo, né? Eu já estou já um tempo já nesse processo, né? E uma das coisas às vezes que ajuda também o paciente ele trabalhar o psicológico dele. Porque se ele não trabalhar o psicológico, ele se derruba. Eu, no início, antes de começar com o imunossupressor, eu tomava metrotexato, aquelas combinações todas, entendeu? E não resolvia. E eu fiquei uns 3 anos, a médica tentando me convencer para mim começar a fazer o uso do imunossupressor. Eu tinha muita resistência, eu tinha muito receio, né, do remédio. Vamos botar assim, do remédio, dos efeitos, né, as reações, essa coisa toda. Então, depois que eu comecei o imunossupressor, eu comecei também a trabalhar um pouco mais a minha mente, né, para eu poder começar a tentar compreender, porque a dor, nesse caso, não tem jeito, você tem que aprender a lidar com ela. Tem horas que ela é um pouco mais forte, que são as crises, e tem horas que é aquela dor que você tem que aprender a lidar com ela. O meu quadril, eu tenho dificuldade de mobilização, a
A minha musculatura, ela tá toda enrijecida, então a gente tem dificuldade. Então, mesmo com o imunossupressor, se eu dizer para você que eu não sinto dor, eu sinto, mas eu procuro lidar com ela. Você entendeu? Entendi, sim, Marcelo. Obrigada pela resposta. Mais alguém quer fazer pergunta? Aproveitem, gente. O colega está aqui para isso. Beatriz. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Eu não sei, porque a minha internet está indo e voltando, então às vezes eu pego picotado. Mas eu não sei se você falou da respiração. Você teve alguma dificuldade com a respiração também? Problema respiratório. Você teve alguma dificuldade? Pois a questão é o seguinte, né? Com o passar do tempo, né, a coluna vai assim, né? Vai curvando. A postura, às vezes, dependendo da postura que você fica, às vezes você tem incômodo com a questão da respiração, né? Eu até hoje eu não tive crises, né, respiratórias, problemas, né, dessa forma, mas eu tento trabalhar, né, já sabendo de como funciona todo o processo. Aí eu tento trabalhar, eu tento fazer um pouco de fisioterapia, né, respiratória, os exercícios, algumas coisas, para tentar me ajudar, né? Porque dependendo da posição que você fica, gera um certo incômodo, né? E aí esse incômodo, às vezes, se a tua cabeça não estiver boa, começa a gerar problema com a questão de ansiedade também. E aí complica realmente um pouco na questão respiratória. Eu já tive realmente um períodozinho que associou a questão do problema de crise de ansiedade com o problema que eu estava todo travado e estava tendo realmente um pouco de dificuldade. Mas como eu comecei a trabalhar a questão da ansiedade e retornei a fazer os exercícios respiratórios, aí a coisa foi acalmando um pouco mais. Ah, sim, obrigada. Mais alguém quer fazer pergunta? Rosa? Eu queria fazer uma pergunta. De todos os tratamentos que você já fez, qual que você achou que te dá mais alívio nessa dor, na melhora do seu tratamento dessa doença? Ô, Rosa, o imunossupressor, entendeu? A partir do imunossupressor é que as coisas começaram a tomar um outro caminho. Me ajudou muito, né? Agora, eu tenho muita limitação que surgiu antes do imunossupressor, e para recuperar é um pouco mais complicado, né? O quadril é muito enrijecido, né? A musculatura ela é muito travada, então para você recuperar é um pouco mais complicado. Mas o imunossupressor, ele ajudou muito, né? E outra coisa, que foi o que eu falei anteriormente, a gente trabalhar a mente da gente também para lidar com a doença, seja ela qualquer que seja, ajuda muito. E o que me ajudou muito foi trabalhar a minha mente, né? Realmente a me conscientizar que eu tenho um problema, que eu tenho que enfrentar ele, que eu tenho que reconhecer que eu tenho as minhas limitações, né? E eu tenho que aprender a lidar com ela, né? Eu não sou um pobre coitado, você entendeu? Mas eu tenho que continuar a minha caminhada, reconhecendo as minhas limitações, né? Graças a Deus, estou conseguindo tocar o barco, às vezes tem um pouquinho de problema, a gente reluta, vamos e vamos superando, né? Um dia de cada vez, graças a Deus. Parabéns pela sua força. Obrigado. Marcelo. Boa noite, Reginaldo, desculpa. Reginaldo, pode falar, Reginaldo. Pode falar, Reginaldo. Não sei se você está ouvindo o defeito aí, que deu uma falha aqui. Deu tranquilo, pode seguir. Então, no que você pode
dizer para a gente sobre, como você falou, que o diagnóstico demorou uns 20 anos mais ou menos, não foi isso? E, assim, no que você pode associar para a gente aí, 15, vamos supor, 15, o que você pode associar para a gente aí que possa ter mais influenciado para essa demora? Uma vez que também a gente sabe que todos os sinais e sintomas das doenças reumatológicas, elas são bem parecidas. Muitas doenças, elas têm, viu, Marcelo, muitas doenças reumatológicas, elas têm os sinais e sintomas muito parecidos. O que diferenciou para você entender, os profissionais que diferenciou tudo para chegar à conclusão diagnóstica? Ô Nelson, para o paciente, às vezes, responder esse tipo de pergunta é um pouco mais difícil, né? Mas como eu procurei vivenciar realmente todo esse problema, para mim poder realmente entender o que estava se passando, porque é difícil para o paciente, todas as vezes que ele bate numa porta, você entendeu? E não consegue descobrir o que realmente está se passando com ele, entendeu? Um vira e fala, é hérnia de disco. Aí o outro olha, não é hérnia de disco. É artrite. Não é. É tuberculose óssea. Você está entendendo? Então, tudo que é tipo de diagnóstico... Possibilidades. Possibilidades vai surgindo. Aí a cabeça do paciente fica meio perdida. Mas eu acredito que o que realmente levou para esse lado, para que conseguisse fechar um diagnóstico, eu acredito que é o seguinte: quando você tem um profissional bem antenado, você entendeu? E buscando realmente levar o melhor até o paciente, né? Não estou dizendo que os outros médicos, os outros profissionais que me atenderam não fizeram isso, né? Mas aí eu vou puxar um pouquinho a brasa para a sardinha da sua colega que me atendeu lá, e que eu tenho uma gratidão muito grande, lá onde eu morei, no Mato Grosso. Ela buscou a todo momento, você entendeu, Nelson? Ela estudou, ela olhou, e uma das coisas que chamava muito a atenção dela era as minhas limitações com os movimentos e as minhas limitações com a dor e a minha postura. Porque a minha postura estava um pouco complicada, e ela conseguiu de forma... Ela falou, olha, ela virou e falou, Marcelo, quando eu bati o olho, passado do tempo, tentando ver na minha cabeça, só pode ser isso. Porque tudo que você poderia imaginar de tratamento e de busca para outros tipos de doença, ela já tinha tentado, ela já tinha buscado. Então, só restava, dentro do entendimento dela, essa possibilidade. Então, quando encaminhou para... Ela Deu uma travada. Caiu a internet. Isso acontece. Oi. Voltou. Deu uma travadinha, voltou. Já voltou. Voltou. Tinha dado uma travada. Conseguiu ouvir? Sim. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Aí vou ver se eu abro o campo um pouquinho mais pessoal. Seu pai é vivo ainda? Meu pai é. Ele tem a doença? Não tem. Não tem. Avô? Não. Avô? Não tem. Filhos? Meus avós são falecidos. Tem filhos, mas ninguém tem. Não, ninguém tem. Filhos também não? Graças a Deus, meus filhos... Bom, o que eu vou te dizer, né? Eu espero que não tenha, mas não tem sintoma, não tem nada. Não, mas eu digo o seguinte, 19 anos... Eu digo o seguinte, por que não fazer o exame do fator reumatoide, o HLA-B27, para ter um parâmetro até como prevenção futura? Entendeu? Sim. Eu já tinha pensado até nisso, Nelson, né? Várias vezes, em conversa com os médicos que me atendem, né? A própria fisioterapeuta que me atende aqui em Rio das Ostras e o fisioterapeuta que me atende no Rio,
né? Eles falaram, Marcelo, eu não vejo necessidade no momento, até pela faixa de idade deles, né? Mas qual a idade dos seus filhos? A idade deles? Um está com 19 e o outro com 14. O 19 já começar a fazer uma avaliação nele. É o momento, porque a doença ela fica entre os 20 e 35 anos, fica nessa faixa. Então ele está entrando na faixa já de visualização. Pergunta, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Suciele, você que gosta de fazer pergunta, vamos lá. Eu sei, vamos lá. Mas assim, como eu sempre faço muita pergunta, às vezes eu fico um pouco inquieta. Não, pode fazer pergunta, o Marcelo está aqui para isso. Eu tive até uma dúvida, não sei se ele já chegou a falar, porque tem alguns momentos que minha internet estava travando. Sim. Antes de chegar ao diagnóstico final, se ele sentia, assim, se travava muito a coluna nos movimentos de flexão, extensão, flexão lateral, para pegar, se ele sempre sentiu dificuldade nisso, nos movimentos do tronco. Assim, porque se ele já sentia antes de chegar ao diagnóstico mesmo. Entendeu, Marcelo? As minhas limitações, né? Ela partia sempre do princípio, né? De um encurtamento muito grande da questão muscular, né? Minha musculatura ela é muito encurtada e realmente as dores, ela independente do diagnóstico, né? Realmente tanto na questão do quadril quanto em cima na cervical, era geral. A limitação era muito, muito grande, realmente. Uma pergunta que ninguém fez até agora. De manhã, principalmente no frio, como são as dores, como são os problemas de rigidez matinal, as dores que você sente, principalmente quando a temperatura está mais fria? Como é que é o Marcelo nesse momento? Ô, Nelson, é complicado. É levantar de ladinho, com muita calma nessa hora, entendeu? Alongando devagar para realmente nada realmente travar, né? O pescoço incomoda demais, né? O quadril tem que ter muito, muito cuidado, né? Mas é aquilo, com o passar do tempo a gente vai aprendendo a como lidar, né? Nessas horas a gente sabe que o frio incomoda um pouco mais. Incomodando um pouco mais, eu mesmo sendo calorento, eu me obrigo a colocar essas calças de abrigo, boto meia, né? Para que essas partes principalmente fiquem mais aquecidas, né? E aí eu tomo mais cuidado com o travesseiro, né? A posição que eu durmo, essa coisa toda, né? Em casa, existe alguma... Por exemplo, você falou do travesseiro, você deve ter cuidado com o colchão, a forma de sentar, a forma de levantar. Como é que é esse processo? Ô Nelson, é aquela coisa, dizer para você que eu faço tudo, procuro fazer tudo 100% como me orientaram, né, eu vou estar mentindo para você, né, porque mesmo com as nossas limitações, às vezes a gente tem coisa que a gente tem que fazer, você entendeu? É um pouco difícil. E às vezes a gente relaxa, a gente esquece. Às vezes a gente deita num sofá que é confortável, que é fofinho, é gostoso, fica naquela posição, né? E aí é justamente quando eu levanto, eu tô assim, ó. Curvado. Você tá entendendo? Eu tô curvado. Eu tô todo cheio de dor. Tava gostoso a minha posição, tava relaxado, mas quando eu levanto, né, é que é o problema. Aí até a coisa aí não voltar ao normal, né, demora um pouquinho.
Então, às vezes, eu vou tentando me policiar, né? Sentar numa cadeira, eu tento sentar numa posição, entendeu? Mais reta possível. Se eu sinto incômodo, se eu sinto dor, eu tento, né, dar uma mexidinha, isso, aquilo, para não ficar muito parado também. Então, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a lidar um pouco, né, com essas situações. Gente, perguntas? Senão eu vou liberar ele. Boa noite. Wellington, boa noite. Oi. Boa noite, Wellington. Boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta. Você respondeu aí que a única coisa que teve um efeito definitivo, vamos dizer assim, foram os imunossupressores, correto? O imunossupressor é que começou a me auxiliar um pouco mais, ou seja, o imunossupressor, ele deu uma estabilizada no processo inflamatório. Quando ele estabilizou o processo inflamatório, né, me deu um pouco mais condição para que eu continuasse o restante do tratamento, ou seja, fazer uma fisioterapia, né, um alongamento, um RPG, um pilates, dar uma caminhada, tentar andar de bicicleta, ou seja, fazer algo para que eu não fique parado, e aí a mobilização vai ser maior ainda, né? Entendi. Mas aí dentro desses, no caso de procedimentos fisioterapêuticos, você teve algum que você tivesse um alívio, nem que fosse não tão duradouro, mas que você tivesse, tipo, não, esse daqui foi o que eu achei melhor para a minha situação, que, assim, com relação ao tratamento, foi o que serviu melhor para mim. Teve algum? Olha, o que me ajuda muito é RPG e Pilates. Agora, quando está em crise, quando eu estou em período de crise, quando eu estou com dor, entendeu? Aí não tem jeito, entendeu? Eu tenho que quietar o facho, tentar fazer uma fisioterapia direcionada para as dores, né? Eles usam o TENS com você? Eles usam o TENS, aquele que dá um choquinho, eles usam em você? O choquinho, o TENS? O TENS... É o mais indicado, é o mais TENS, indicado. calor, né? O infra, essas coisas. Né? Gente, isso em caso olha só, doença inflamatória, calor profundo, nem pensar, ainda mais na fase aguda. Ondas curtas, nem pensar. Calor superficial é relaxante, ajuda na mobilidade, melhora a mobilidade dos tecidos e alivia a dor. Agora, calor profundo e doença inflamatória em fase aguda, nem pensar. Vai prejudicar, vai aumentar o processo inflamatório, inclusive. Agora, Nelson, isso tudo é associado à medicação, entendeu? Sim. Eu não paro em momento algum com medicação, entendeu? O imunossupressor eu venho tomando de 14 em 14 dias, direto, já durante já foi o que eu te falei, mais de 10 anos, né? E não tem previsão de parar com o imunossupressor, né? Então, a única possibilidade foi o que o médico falou, olha, você até pode parar, mas eu acredito que você parando, você vai... Voltar ao problema de novo. Exatamente. Então, às vezes o imunossupressor, às vezes é um relaxante muscular, um outro inflamatório, aí junto com isso, às vezes medicação para a questão de ansiedade, é todo um kitzinho que vai associando umas certas vitaminas para poder ajudar, né? Então, é tudo um conjunto, não é só a fisioterapia ou só o imunossupressor, não. Tem que fazer, somatório, né? É um somatório de coisas. É um somatório, exatamente. A Nathalie abriu primeiro o microfone e a Monique. A Nathalie abriu primeiro. Vamos lá, Nathalie. Eu ia perguntar, na verdade, para o senhor, quando o senhor falou do infravermelho, eu queria te perguntar se quem tem crise de fibromialgia se pode estar usando o infravermelho no momento da dor.
Ah, tá. Do problema da fibromialgia. O Marcelo é espondilite. Não, tudo bem, pode ser feito, não há problema nenhum, não. Tá? Sim, não, porque eu conheço uma pessoa que está usando, aí eu fiquei preocupada. Não, pode. Calor superficial, não estamos falando em calor profundo, estamos falando em calor superficial. O infravermelho é calor superficial, tá? Monique. Respondeu a minha pergunta. Já respondeu. Eu respondi. Alguém mais abriu o microfone. Quem foi? Fui eu. O senhor perguntou a ele se ele tem filhos, né? Sim. Ele respondeu que sim, se eu não me engano. Um de 14 e um de 19. Aí eu orientei a ele que 19 poderia já começar a fazer o exame preventivo, porque a gente sabe que a incidência de genética de pai para filho é grande. A hereditariedade é grande. Minha pergunta era essa, se ele tem essa preocupação. Sim, ele já falou. Os médicos tinham dado orientação para não começar, mas como ele já está chegando aos 20 anos, e dos 20 aos 35 é o período que a doença, vamos dizer assim, se exacerba, né? Então é o período que eles, a probabilidade de fazer principalmente o exame de sangue, para detectar se já positivamente ou não. É que eu falei, antes de ele entrar, eu tive um aluno exatamente isso, o pai tinha, e esse menino estava com o fator reumatoide, o HLA-B27 aumentado no sangue. Aí ele começou a fazer o tratamento preventivo, e teve vamos dizer assim, deu uma segurada no problema logo no início. Toda doença, quando a gente consegue inicialmente dar um start, né, de tentar bloquear, você vai ter um resultado, um prognóstico muito melhor do que você tratar um problema já adquirido, né? É a história da prevenção, a ação primária da saúde, da ação terciária da saúde. O Marcelo está numa fase da ação terciária da saúde, é tratar. A prevenção já foi, já passou. Agora é tratamento. É o momento de se tratar. É o médico, a avaliação, os remédios, a fisioterapia, uma natação, caso ele goste, uma bicicleta que ele gosta de fazer. E é uma doença que tem que estar em movimento. Quanto mais parado você tem, mais encurtamento você vai ter. A mobilidade dada pelo exercício dá uma qualidade de vida melhor para ele. E ele já falou bem abertamente isso para a gente aqui. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Tem alguma dúvida com o Marcelo? Senão eu vou liberar ele. Não? Ninguém? Não tem pressa não, estou sossegado. Vou sair de casa. Se você quiser continuar assistindo, tudo bem. Eu vou passar uns slides agora e a gente vai continuar conversando. Você pode ficar aí tranquilo. Beleza, tranquilo. Qualquer coisa, às vezes um lembra uma coisa, alguma coisa, você pode entrar. O slide, é isso assim e tal, eu sinto isso. Tá bom? Pode continuar aí, eu vou continuar tranquilo. Vamos lá. Bom, a gente estava no quadro clínico. Então, com o desenvolvimento da doença, a marcha e a postura tornam-se bastante características. Gente, tossindo aí, fecha o microfone, por favor. Obrigado. Então, a postura torna-se característica, facilitando o diagnóstico. Então, a postura do esquiador, que é a característica da doença, né? Se não tratado, o que vai acontecer? A pessoa tende até a arrastar a mão no chão e machucar a mão, né? Por isso que o tratamento é importante para tentar melhorar um pouco da musculatura ainda extensora da coluna, que fica frágil. Porque a tendência da pessoa é flexão. Os abdominais, os músculos abdominais não têm um antagonismo, ou seja, não tem o que se opõe a ele. Então ele tende a curvar, exatamente pela fixação e do agonismo direto da musculatura flexora do tronco. Ocorre uma retificação da lombar. Quando a gente fala de retificação, existem curvaturas, vocês sabem, já estudaram isso. Curvaturas primárias e secundárias. A coluna tem curvaturas primárias, são aquelas trazidas do útero materno, e as curvaturas secundárias são aquelas que são adquiridas após o nascimento. Então, a lordose lombar é uma curvatura secundária, que tende a tornar-se ela de retificada, ou seja, reta, devido à anquilose provocada pela fixação das vértebras, tá? Então, há uma atrofia dos músculos da região glútea, acentuação da cifose torácica, exatamente pelo encurvamento, e o desenvolvimento da cervical, o envolvimento da cervical. O Marcelo relatou isso para a gente aqui. Pode ocorrer um deslocamento anterior do pescoço, a gente chama de pescoço em ganso. Se houver contratura do músculo ilho-pessoas,
os joelhos se flexionam para compensar. Essa postura é chamada postura do esquiador, ou postura espondilítica. É mais comum a gente usar essa postura do esquiador. Ou uma postura espondilítica, que não é muito comum se falar. A redução da mobilidade da coluna pode provocar dor aguda, espasmos musculares, contratura no tecido mole ou anquilose das áreas da coluna, o que acontece na evolução do processo. Então, aqui uma imagem radiográfica. Vocês estão vendo que a fusão, o fusionamento, ou seja, a anquilose entre as vértebras e a retificação, ou seja, um alinhamento reto, a falta de curvatura na região lombar. O Marcelo anda um pouquinho curvado à frente, né, Marcelo? Ele anda sempre um pouquinho curvado à frente, por essa anquilose e por essa musculatura abdominal ser um pouco mais forte. Várias articulações periféricas podem ser afetadas por entesopatias. Vocês já viram que a entesopatia é a inflamação de ligamentos, articulações e cápsula articular. Então, são patologias que envolvem inserções tendíneas, musculares e osteoligamentares no osso, pois a entesite é a união de um tendão, cápsula articular, ligamento ou faixa muscular em osso. Existem contraturas de tecidos moles ou mesmo anquilose. Anquilosar quer dizer se fixar. Em alguns meses, ocorrem frequentes exacerbações e remissões da atividade da doença. Ou seja, tem períodos de remissão, ou seja, tem períodos crônicos em que é o alívio da dor. E tem períodos agudos, em que é uma tensão maior. O Marcelo relatou isso para a gente também. As articulações sacroiliacas são as mais comumente acometidas, apresentando condrite e osteite subcondral, do processo inflamatório, sendo observada radiologicamente como um pseudo-alargamento da interlinha articular no velamento articular. Ou seja, quando a gente fala de velamento articular, é fixação total. Você perde a mobilidade de anteversão e retroversão do quadril. Então, aqui uma outra imagem de uma anquilose, você vê uma redução do espaço entre uma vértebra e outra, e os discos intervertebrais, que são fibrocartilagens, perdendo a função. Ele fica sem função alguma. Quer dizer, aquela função de amortecimento em que os discos intervertebrais estão, ou seja, os discos cartilaginosos que estão entre um corpo vertebral e outro corpo vertebral, perde a função. Eu tenho uma haste, na verdade, que é a anquilose da coluna lombar. Isso pode progredir para lesões erosivas, configurando a imagem de borda em selo. E, por fim, a anquilose e fibrose óssea. Pode-se observar irregularidades e áreas de calcificação nas inserções tendinosas. Então, na verdade, há um prolongamento. Os ligamentos que fazem a função também de sustentação, porque ligamento não foi feito para fazer força, ligamento foi feito para dar sustentação articular. Os ligamentos também se calcificam por falta de mobilidade. Na coluna vertebral, a ossificação é gradual das camadas superficiais no ânulo fibroso, levando à formação de pontes ósseas vertebrais chamadas de sindesmórfitos. A fusão das articulações interapofisárias e a calcificação dos ligamentos espinhais associada à formação bilateral de sindesmórfitos. Lembrando, gente, sindesmórfito é um termo anatômico que diz que é uma articulação pouco móvel ou sem mobilidade. Pode resultar em fusão completa da coluna vertebral, dando o aspecto de coluna em bambu, né? Parece o quê? Aquele nó do bambu, né? E a linha de ligação. Outro nó do bambu e aquela linha de ligação. A linha de ligação do nó do bambu é exatamente onde está o disco vertebral que perdeu a função. Então, outras articulações, né, envolvidas, a coluna vertebral, os ombros, a região sacroiliaca e até a coxa femoral. O acometimento articular periférico, traduzido por dor, edema, que é um inchaço, calor e limitação. Olha só, dor, calor, rubor, edema, sinais de inflamação, sinais flogísticos e limitação de movimento. Então, os sinais de inflamação são característicos da doença. Dor, calor, rubor, edema e limitação de movimento. Tá? Sinais inflamatórios característicos. Sinais de flogose, sinais de inflamação. É mais comum nas grandes articulações, como as coxas femorais, nos joelhos, nos ombros e nos tornozelos. O acometimento das colunas dorsal e cervical, costo-vertebral e externo-costal, associado ao comprometimento da musculatura, levando à restrição respiratória.
Quando você tende a uma postura mais cifótica, a diminuição do espaço devido à inclinação do tronco à frente, há uma diminuição do espaço entre uma costela e uma outra costela, diminuindo a amplitude de movimento nas fases inspiratórias e expiratórias. Por isso a necessidade do exercício respiratório para o indivíduo com espondilite anquilosante. Esse é um dos motivos também que uma das indicações para a espondilite anquilosante é a natação, porque a natação te provoca movimentos de amplitude que melhoram, inclusive, a mobilidade da caixa torácica. A osteoporose ocorre no esqueleto axial, né? Lembrando que o esqueleto axial, axis, é no centro, né? Ou seja, nós estamos falando de região da cabeça, cervical, tronco, coluna lombar, tá? E costelas. Acontece na coluna, na região axial, esqueleto axial e no quadril e é relacionado à atividade inflamatória da doença. E a diminuição da atividade física, que aumenta o risco de fraturas e a compressão vertebral. Ocorrem também manifestações extraarticulares oculares, como a uveíte. Tem isso, Marcelo? Inflamação nos olhos? Ô, Nelson, eu faço acompanhamento, você entendeu? Todo ano, direto, cardiologista, oftalmo... Essa é uma coisa que eu não falei, né? Problema cardíaco, pericardite, sim. Uhum. Tudo, entendeu? Essas situações, às vezes, eu faço um acompanhamento justamente por isso. Então, quando eu fui já a primeira vez, né, eu já deixei bem claro para ele, falou, doutor, minha situação é essa, eu tenho espondilite, então, não, deixar bem grifado aqui na sua ficha, no seu registro, para a gente estar sempre observando essa questão, né? Ok. Então tá lá, uveíte, que são inflamações no globo ocular, né? Problemas cardíacos, pulmonares, né? E problemas até neurológicos, caso venha problema de fratura. Por quê? Eu vou ter um escorregamento de vértebra podendo ofender o nervo, ok? E pode acontecer fraturas na região cervical exatamente pelo processo de desgaste da osteoporose e a osteopenia, ok? Então aqui, ó, olha só a postura, né? Uma tendência, uma flexão, o pescoço elevado para frente para compensar exatamente essa postura, tá? Então ele fala aqui, ó, o 3, vamos do 3 para o 1, tá? Na verdade é a postura normal e a postura anquilosada. Olhe para o espelho para os 5 segundos para as costas eretas. É um exercício que você pode praticar, né? Uma indicação para o paciente. Tente alinhar seus ombros e região glútea em uma parede através de você, né? É um teste que você faz porque você aumenta a curvatura lombar. Você encosta e tenta encostar a região glútea. Você tende a fazer uma força, né, extensora da coluna. Fique de frente ao espelho que mostra todo o seu corpo com os pés separados, a mesma largura dos ombros, para tentar melhorar essa postura. É realizado pelos critérios do diagnóstico, pela associação dos sintomas do paciente, pela história familiar e pelas descobertas articulares e extraarticulares. O diagnóstico é definido na presença de alterações radiológicas associadas a qualquer critério clínico. Outros métodos utilizados são a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a cintilografia. Eu considero 2 exames importantes a nível de diagnóstico radiológico. O raio-x, que é visível, e a cintilografia, porque ele vai, na verdade, você fazendo um exame, ele vai te dar o problema, de repente, a constatação nos ombros, nos joelhos, no quadril e na coluna. Então, às vezes, um exame te dá toda a constatação, né, do que você fazer uma ressonância para a coluna, uma ressonância para o ombro, uma ressonância... Não, faz um exame só. Os critérios clínicos e os critérios radiológicos. Primeiro, os critérios clínicos. Dor lombar e rigidez por pelo menos 3 meses, que é aliviado com a atividade física e não melhora com repouso. Limitação da coluna lombar nos planos sagital e frontal, ou seja, movimento de flexão e inclinação. Expansibilidade torácica reduzida. Existe um exame que se faz, que você vê a expansibilidade torácica, chamado cirtometria. Como é feita a cirtometria? Pega-se uma fita métrica, passa em cima dos mamilos e circunda a caixa torácica todinha. Mede, sei lá, deu 1 metro. Pede a pessoa fazer uma expiração máxima e uma inspiração máxima. E mede.
Esse valor tem que ser igual ou superior a 5 centímetros. Se esse valor for menor ou inferior, igual ou inferior a 5 centímetros, essa pessoa tem uma redução da expansão torácica. Esse exame chama-se cirtometria, é feito com uma fita métrica simples. Quais são os critérios radiológicos, né? Sacroileite bilateral de grau 2 a grau 4 e também a sacroileite bilateral de grau 3 igual 4. Qual é a diferença entre eles? É a evolução. O grau 2 ainda existe alguma mobilidade e o grau 4, a perda quase total de mobilidade. Então, aqui mostrando de uma forma esquemática, né, uma diminuição do espaço, a fusão entre a face articular do quadril e o promontório sacral e a união entre os dois ossos, e a perda da mobilidade. Aqui ele mostrando, inclusive, nessa cor mais acinzentada, a calcificação do ligamento interespinhal anterior. No exame físico, alguns testes específicos auxiliam o diagnóstico. O sinal da seta ou o sinal da flecha. Média distância, occipito à parede, com o indivíduo em pé e os calcanhares encostados na parede. O outro teste é o teste de Schober, esse eu já mostrei, inclusive, em outra aula, com outro caso. Medida da mobilidade da coluna lombar. Colocamos o paciente de pé, medimos a base do sacro e medimos até L1. Dá mais ou menos ali em torno de 10 centímetros. Pedimos o paciente para fazer uma flexão de tronco. Esse valor tem que ser entre 13 e 15, entre 13 e 15, existe uma diminuição da amplitude. Se for maior que isso, ótimo, o teste é negativo. Se for menor, o teste é positivo. Teste de Stibo, são testes específicos. Mede a mobilidade da coluna toracolombar entre S1 e C7. É muito parecido com o anterior, em vez de você pegar na base da região do promontório sacral até L1, você mede de S1 até C7 e pede o paciente também para fazer uma flexão do tronco, para ver se existe um aumento da metria, da metragem em relação à flexão do tronco. Valores de 5 ou maiores que 5 centímetros. Sinal da corda ou arco de Forestier. Mede a mobilidade lateral. O que você faz? Na verdade, você vai ver pela inclinação lateral do tronco se existe uma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Isso deve ser feito pelo menos a cada 30 dias para ver se vai diminuindo essa mobilidade. Aí você pode fazer uma ação direta sobre o problema, também das inclinações laterais, que é um dos comprometimentos também da espondilite anquilosante. O diagnóstico, 30% dos portadores apresentam alterações radiográficas nas imagens, né? E 10% existe a imagem, a visualização após 10 anos do diagnóstico. A expansibilidade torácica, a cirtometria, que eu citei agora há pouco, na altura dos mamilos, processo tifoide, na inspiração e na expiração máxima. Abaixo de 5 centímetros é sugestivo da doença, né? Ou seja, diminuição da expansibilidade da caixa torácica. Então, vou repetir. Pega a fita métrica, passa sobre os mamilos, dá o valor, anota o valor, pede a pessoa para fazer uma inspiração máxima. Esse valor superior a 5, ok. Menor do que 5, problema de expansibilidade. Distância mão-chão, parecido com o teste de Stibo. Mede a distância do terceiro dedo médio, ao chão com o paciente inclinado anteriormente, para quantificar a flexão da coluna lombar. Tá? Esse é outro teste também que deve ser feito pelo menos a cada 30 dias, para ver se há diminuição de mobilidade também. Distância intermaleolar. Mede a abdução da coxa femoral. Medir a distância com as pernas afastadas ao máximo e, se possível, joelhos estendidos. Tá? Porque esse teste vai avaliar, na verdade, se existe uma limitação da mobilidade da articulação coxo-femoral. Então, você pede a pessoa fazer a abdução máxima e mede na parte interna do maléolo da tíbia direito e ao maléolo da tíbia esquerda, fazendo novamente esse teste a cada 30 dias, se possível. O tratamento. Não existe um tratamento definitivo. A maioria dos pacientes pode ser tratada por meio de controle dos sintomas anti-inflamatórios associados a um programa de exercício que mantém melhor a mobilidade da coluna e a postura, minimizando as deformidades, diminuindo a incapacidade física.
Então, aqui novamente a visualização, isso aqui foi um folder, né, que eu peguei de uma empresa, mostrando e falando das relações, né, dos problemas relacionados com a expansão da caixa torácica, a limitação de movimento, a nível de coxo femoral, a nível de coluna e a postura do esquiador. Os pacientes podem obter um alto nível de independência, e isso é um efeito, ou seja, é um objetivo do fisioterapeuta, é sempre dar independência ao paciente e nunca ser dependente da gente. Sempre promover a independência do paciente, dando condições para uma qualidade de vida melhor para ele. Pacientes jovens respondem melhor ao tratamento em relação aos pacientes mais velhos. Estou chamando você de velho não, tá, Marcelo? E há uma tendência à melhora dos pacientes com diagnóstico precoce. Sempre, a prevenção, o início do problema, você tem um prognóstico muito melhor com toda a doença, isso em qualquer doença, não só essa que nós estamos falando hoje. São prescritos anti-inflamatórios não hormonais para a inflamação e a dor, isso inicialmente, tá? Embora não cessem a evolução da doença, esses medicamentos trazem benefícios sobre a dor e a qualidade de vida do paciente. Também são, está cheio de erro de português, meu Deus do céu, é digitação correndo. Também são utilizadas as drogas antirreumáticas, modificadoras da doença, com a metatraxate, né, que você tomou, a sulfasalazina, para controlar o processo inflamatório, as duas, né? Reduzindo, evitando as lesões articulares e preservando a integridade e a função. Cirurgia é realizada em casos bem específicos, como fratura da coluna vertebral por trauma ou pseudoartrose, deformidade espinhal progressiva, instabilidade de rotação, secundária luxação atlanto-occipital ou atlanto-axial e estenose espinhal. Estenose é a diminuição do espaço da medula espinhal, tá? A estenose é a diminuição do espaço. Vamos ao outro videozinho aqui. Eu imagino que você já saiba o que é esse problema. Afinal de contas, não é um nome que a gente encontra no nosso dia a dia. Mas se você não faz ideia do que isso seja, espondilite anquilosante é um tipo de doença inflamatória crônica, é uma doença autoimune, ela não tem cura, mas tem tratamento sim, e ela afeta principalmente o nosso esqueleto axial, afetando principalmente essa parte mais superior da nossa coluna, os nossos ombros e a nossa caixa torácica, mas ela também pode afetar os quadris e os joelhos. Essa inflamação crônica, ela leva à fusão das vértebras. Elas perdem a mobilidade, o movimento que elas têm uma das outras. E é comum que a gente acabe encontrando pessoas com uma postura fixa, uma postura rígida. É uma postura que você vai ficando cada vez mais curvado, afinal de contas as suas vértebras aqui da coluna, principalmente torácica, elas vão perdendo essa flexibilidade, elas vão perdendo esse movimento e você vai ficando cada vez mais curvado, com a cabeça cada vez mais anteriorizada e para baixo, encontrando também, claro, a dificuldade na mobilidade da região da pelve, do quadril. Então, é o tipo de problema que requer não só o cuidado médico, com medicação anti-inflamatória, o acompanhamento, principalmente de um reumatologista, mas muita fisioterapia, porque você precisa fazer os movimentos, você precisa se manter em constante movimento, alongamento e fortalecimento dessas musculaturas para uma prevenção, para tentar estabilizar essa doença, essa progressão dessa inflamação e manter ao máximo os seus movimentos, a sua flexibilidade. Além ainda, é claro, de trazer um comprometimento respiratório. Normalmente, quando a postura ela já está um pouco mais fixada, você já não tem mais tanta mobilidade, a sua caixa torácica ela fica menor, ela perde essa capacidade de expandir. E isso acaba atrapalhando também a sua respiração. Então, exercícios respiratórios são bastante indicados também para você manter esse volume respiratório, para você manter essa mobilidade na sua caixa torácica também. Então, hoje eu trago alguns exercícios para você trabalhar o seu alongamento, a sua força
e a sua mobilidade. Assim, você mantém, preserva a sua qualidade de vida. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber notificações. Já me inscrevi. Rapidamente. Gente, existem exercícios simplérrimos para ser feitos para melhorar a mobilidade. Por exemplo, quando você coloca as duas mãos à frente e faz a abdução, né? A abdução no plano horizontal, inspirando e expirando, sempre enchendo pelo nariz e soltando pela boca. Também no sentido, né, de fazer uma flexão ao ponto máximo e voltando ao ponto zero, ok? E inspirar e soltar pela boca com força, ou inspirações lentas e soltar rapidamente. Então, tem várias formas. E o expiron, que é um aparelhinho que você tem umas bolas e que você faz a expiração e a inspiração e tem que mover essas bolinhas, ok? Existem evidências de que a fisioterapia motora associada ao tratamento farmacológico possa melhorar a qualidade de vida dos pacientes com espondilite anquilosante. Segundo diversos autores, os objetivos do tratamento são os seguintes: diminuir a dor, a rigidez e a fadiga, minimizar e evitar deformidades e incapacidades, manter ou aumentar a mobilidade do tronco e das articulações periféricas, aumentar a força dos músculos do tronco e dos membros, melhorar ou manter as condições respiratórias e o condicionamento físico, melhorar a postura, que para mim eu acho que é o principal, manter o melhor nível de capacidade funcional e psicossocial, educar o paciente a orientações, né? É aquela história do vovozinho, né, que está com dor no ombro, e você fala para ele, ó, não pode pegar peso. Aí ele sai dali, vai na promoção do Guanabara, compra 10 quilos de arroz, leva para casa e acabou o tratamento. Já foi tudo por água abaixo. E melhorar a qualidade da vida. Eu acho que todo paciente nós temos que dar sempre uma boa condição de melhora de qualidade de vida para ele. Então, um exercício simples, isso é um exercício de clap, é uma técnica de clap, na verdade a técnica de clap é a técnica do quadrupedismo, é a técnica em 4 apoios, né, a posição do gato, em que você faz os movimentos de flexão e extensão. Flexão e extensão. É para melhorar a mobilidade da coluna como um todo, tá? Então, essa é uma técnica de clap. E você alia isso à respiração. No momento que você curva o tronco, você faz a inspiração. Quando você faz a extensão, você faz a expiração, tá? Técnica de 4 apoios, técnica de clap. Que também pode você fazer movimentos lateralizados, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto da parte superior quanto da parte inferior, melhorando toda a mobilidade, a lateralização da coluna em 4 apoios, tá? Técnica de clap, K-L-A-P-P, clap. A avaliação física. Devem ser avaliados a história detalhada do aparecimento dos sintomas, a duração da rigidez matinal e a presença da fadiga, a mobilidade das colunas lombar, dorsal e cervical, através dos testes específicos que nós vimos anteriormente. O envolvimento da articulação periférica, principalmente de ombros e quadril, né? Lembrando que o corpo não é uma articulação, o corpo é um todo, tudo precisa ser trabalhado como um todo, tá? Às vezes um comprometimento no ombro está comprometendo o quadril, o tornozelo, às vezes o quadril está comprometendo o joelho, o tornozelo e lá em cima na lombar e na cervical. Então o corpo tem que ser trabalhado como um todo. Por isso o RPG é importante, porque ele trabalha o corpo como um todo. É esse o motivo do RPG. Expansibilidade torácica, cirtometria, nós já falamos dele, na altura dos mamilos, inspiração e na expiração máxima. E prova de função pulmonar, que é a espirometria, tá? A espirometria é um teste que você tem um cânulo que você coloca na boca, ligado a um aparelho onde você faz uma inspiração máxima, uma inspiração em maior volume possível. Sai-se anotado um gráfico, é montado um gráfico, e ali é mostrado como está a sua expansibilidade torácica, a espirometria. Na avaliação funcional, devem ser avaliados a transferência, como realizar a atividade de rolar, virar de lado, passar de deitado para sentado e levantar do chão. Foi o cuidado que o Marcelo falou em relação a levantar, a estar deitado no sofá, tudo mais, está relacionado aqui que nós estamos falando. A deambulação, se existem algumas alterações na perda dos movimentos rotacionais,
pelo envolvimento do quadril e pela alteração respiratória. Então, aqui outros exercícios que podem ser feitos, deitado ventralmente, com as mãos na região occipital, fazendo a extensão da coluna. Tá? Isso é uma técnica de Mackenzie. Mackenzie trabalha em extensão principalmente. Aqui os movimentos daquele exercício, né, de estar sentado e tentar colocar ao máximo a região glútea, tentando encostar a coluna e a região cervical na parede. Exercícios para o ilho-pessoas, flexão e extensão, com o membro elevado a nível do chão, alternando de forma até isométrica, tá? Eleva-se o membro, estende-se o joelho e mantém-se por 5 segundos. Dobra-se o joelho, apoia-se no chão e faz com o outro membro a mesma coisa. Extensão do joelho e manutenção da flexão de coxa a mais ou menos 45 graus por 5 segundos. Avaliação funcional ainda, vestuário e higiene em relação à dificuldade de curvar-se e alcançar os pés. Deve ser um problema para ele calçar, né? Ele deve ter que dobrar o joelho para calçar, né? Tem dificuldade disso, Marcelo, para calçar, por exemplo? Calçar do chão? Chegar ao chão? Tem dificuldade, né? Atividades no trabalho, posições estáticas, como sentados por muito tempo, pode causar dor e rigidez. Quer dizer, o trabalho dele tem que ser o tempo todo se movimentando. Termoterapia superficial e profunda. O calor superficial promove analgesia e relaxamento reduz os espasmos, levando ao aumento da flexibilidade e estruturas que facilita a realização de exercícios. O calor profundo não tem indicação comprovada na literatura. Tem aquele negócio. Se existe não comprovação, aquele negócio pode ou não pode. Se a própria literatura fala que não tem comprovação, é melhor não fazer. E na dúvida, não faça. Tá? Na dúvida, é melhor não fazer. Eu vou pela história fisiológica. Dentro da fisiologia, nós sabemos que o processo inflamatório agudo, quando utilizado com calor profundo, esse processo inflamatório aumenta. Tá? Eu vou pela fisiologia. Se não há uma literatura dizendo que não comprova, mas a fisiologia diz que sim, eu vou pela fisiologia. Na dúvida, é melhor não fazer. O TENS é aceito como método efetivo de controle da dor em doenças agudas ou crônicas. O maior efeito biofísico é a estimulação das fibras nervosas aferentes que transmitem ou inibem os impulsos nocivos à medula espinhal cérebro. É o alívio da dor, né? É aquela teoria das comportas que faz a união e a ligação com o corpo, fazendo o alívio das tensões e da sensação de dor. Outros exercícios simples, com o elástico, segurando a altura do tronco, tá? Nós fazemos a rotação externa do ombro, tá? Trabalhando bastante a musculatura do manguito rotador. Aqui um trabalho na parte do meio, um trabalho respiratório com bastão, inspiração, expiração, inspiração e expiração. Quando você eleva os braços acima da linha do ombro, você está fazendo um espaçamento entre uma costela e outra, melhorando a expansibilidade torácica. Pesquisas recentes afirmam que o TENS estimula também o sistema nervoso simpático e os núcleos da base, podendo assim inibir a dor causada pela inflamação. Essa estimulação tem sido eficaz na dor lombar crônica dos pacientes com espondilite anquilosante. O TENS de alta frequência no módulo BURST, né, entre as 4 formas que você pode utilizar, a forma melhor é a forma BURST. Parece promover um alívio e dor permanente entre 2,5 a 18 horas. Ambos são os modos mais apropriados para a redução da dor. O modo BURST deve ser utilizado pelo menos por 30 minutos e ele tem um alívio da dor entre 2 horas e meia a 18 horas. Isso vai variar de paciente para paciente. Massoterapia, massagem, né? O técnico utilizado nas dores lombares e cervical e tem sido considerada útil no tratamento da espondilite anquilosante. O benefício é provavelmente multifatorial, mas pode ser atribuído a 2 efeitos. Primeiro, local, entre o músculo e o ligamento, e o relaxamento psíquico. A massagem ela é relaxante. Se ela for feita suavemente, de uma forma lenta, leva a pessoa ao relaxamento, né? Existe a massagem estimulante, mas existe a massagem relaxante também. Um bom efeito bacana, eu não vou falar aqui, Marcelo, mas o reiki, não sei se você... Eu sei que você gosta dessa área, mas o reiki é um tratamento bacana para qualquer tipo de doença. Para melhorar os chakras, né? Alinhar os chakras e dar
um equilíbrio maior. Eu sou mestre de reiki, de vez em quando eu utilizo o reiki junto com a acupuntura e dá um efeito bastante interessante. Ambos resultam a diminuição da dor, facilitando a função. A hidroterapia. A terapia na água quente provoca relaxamento e diminuição da dor. A água quente melhora a mobilidade. Na água tem diminuição da tensão sobre a parte articular. Então você consegue se mobilizar melhor dentro da água, facilitando os movimentos da coluna, do tronco e dos membros, melhorando ou mantendo a amplitude de movimento em geral. Facilita os alongamentos para evitar as contraturas e deformidades, aumentando e mantendo a força muscular, ajudando na expiração e o aumento da mobilidade da caixa torácica. Geralmente, a hidroterapia deve ser trabalhada em pessoas que têm também problemas respiratórios abaixo da linha dos mamilos, dá uma altura boa para ser trabalhado. Melhora a respiração, melhora o condicionamento cardiovascular, promove mais confiança para o treino de equilíbrio, além de permitir maior liberdade para a realização dos exercícios. Aqui alguns exercícios recomendados para o paciente com espondilite anquilosante. O movimento de rotação do tronco, tá? Trabalhando o joelho no sentido do lado esquerdo e o tronco girando para a direita. Novamente aqui o exercício de clap, né? O movimento do gato. Aqui, na verdade, é o alongamento dos isquiotibiais, a musculatura posterior da coxa. Aqui o trabalho de peitoral, alongamento de peitoral. Aqui o exercício para os glúteos, glúteo médio principalmente, trabalhando a musculatura glútea. Aqui os exercícios dos músculos rotadores do tronco, né? O oblíquo interno e o oblíquo externo. O turbilhão e o tanque de Uba proporcionam ainda o efeito de massageamento devido ao jato de água a ser combinado. A pessoa senta dentro do tanque e o jato de água bate na região cervical e na região lombar. A pompagem, que é uma técnica de manipulação, né? Mobilização das fáscias e dos tecidos conjuntivos. Por quê? Se existe uma contra... Quem está com o microfone aberto, por favor? Rosa. Fala, Rosa. Desculpa. Pode falar. Não quer perguntar nada, não? Não, tá. É porque eu ia perguntar, mas desisti. Por quê? Pode perguntar. É porque eu fiz esse trabalho sobre a espondilite anquilosante. Foi logo no início da sua aula. Sim. Aí eu lembrei que a hidroterapia era um ótimo tratamento para essa doença. Sim, com certeza. Era isso. Tranquilo. Então, a pompagem, como nós temos a contratura muscular, também existe a contratura facial. Por isso que a pompagem, ela dá essa melhoria da mobilidade. Automaticamente, se você melhora a mobilidade das fáscias, você melhora a mobilidade dos músculos. Então, ele faz com que os tecidos conjuntivos que envolvem as articulações e os músculos e ajudam a retardar os fenômenos de densificação e calcificação desses tecidos. A cinesioterapia, ou seja, os movimentos, exercícios ativos, melhoram a postura e o estado geral do paciente com dor lombar crônica, aliviando a depressão, reduzindo o estresse e favorecendo o sono. A gente sabe que todo exercício em si libera a endorfina, e a endorfina é um analgésico natural. Então, a pessoa que se movimenta, se mobiliza, dá um alívio dos problemas em si, tanto psiquicamente como fisicamente. Exercícios ativos melhoram a dor por meio de exercícios, tendo atribuído a liberação de beta-endorfina, acabei de falar, no sangue e melhora o estado nutricional da estrutura da coluna vertebral, né? Porque a gente sabe que todo movimento nutre a cápsula articular. Dentro da cápsula articular nós temos a membrana sinovial, aquele líquido sinovial que está ali dentro está nutrindo a articulação. Decorrente do aumento da liberação de oxigênio e da redução do hidrogênio, que estimula as terminações nervosas nociceptoras, provocando a dor. Exercícios ativos não previnem a anquilose, mas melhoram a mobilidade geral, né? Porque o problema é ósseo, não é muscular, tá? Inicialmente, o problema ósseo que vai causar essas contraturas. A postura e a função das atividades de vida diária. Recomenda-se 30 minutos por dia de exercício, 5 vezes por semana, de exercícios dinâmicos e exercícios específicos para a coluna.
Um programa de exercícios aeróbicos regulares melhora a saúde e a função da atividade de vida diária do paciente. O que são exercícios aeróbicos? Exercícios cíclicos. O que são exercícios cíclicos? Caminhar, correr, que não é o caso aqui, não é ideal. Bicicleta, tá? Natação. Caminhar, correr, nesse caso a gente abole. Bicicleta, natação. Por quê? Movimentos cíclicos são aqueles repetitivos. E movimentos repetitivos fazem com que a função cardiovascular tenha um fator de ganho, tanto da parte muscular do coração, quanto a parte muscular respiratória. Outra forma de melhorar a mobilidade da coluna e reduzir a dor é realizar exercício de bicicleta estacionária quando há comprometimento do quadril. Marcelo, bicicleta estacionária não é bicicleta ergométrica, tá? O pessoal confunde o termo bicicleta estacionária com bicicleta ergométrica. Bicicleta ergométrica é utilizada para teste ergométrico. Ela é elétrica ligada no computador. A bicicleta que a gente tem em casa ou que tem na academia são bicicletas estacionárias. São aqueles rótulos errados que as pessoas dão, tá? Em relação ao que se faz uso. Musculação. Pô, o ato de respirar é musculação. O ato de andar é musculação, né? O ato de você escrever é musculação. O ato de você fazer um movimento é musculação. Então, os rótulos, né, que se dão. O alongamento. Devem ser realizados alongamentos ativos dos músculos da região cervical, né? Nós sabemos que o cervical faz que movimentos? Rotação para a direita e para a esquerda, flexão, extensão e hiperextensão e inclinação para a esquerda e inclinação para a direita. Os músculos peitorais, o alongamento dos peitorais, posteriores da coxa, são os isquiotibiais, flexores do quadril, principalmente o ilipsoas e o reto femoral, que são flexores do quadril, rotadores da coluna para melhorar a mobilidade, com o objetivo de evitar as prováveis deformidades, evitando, na verdade, a postura do esquiador. É muito eficiente na musculatura do quadril para aumentar a mobilidade dessa articulação, mas é importante sempre tomar os devidos cuidados quando houver inflamação. Por quê? O alongamento é um trabalho muscular. Por que nós sabemos que é um trabalho muscular? Porque eu tenho gasto calórico. A pessoa que faz alongamento sua. Se sua, tem gasto de energia. Se tem gasto de energia, é um trabalho muscular. O termo alongamento, novamente, é outro rótulo. Na verdade, é um estiramento muscular sem lesão. Então, o termo alongar não é esticar. Alongamento é um trabalho muscular também, por efeito das fibras musculares. Exercício de fortalecimento e resistência. Um protocolo aeróbico, gente, vocês veem quantas coisas existem e podem ser feitas. Não é que eu tenho que fazer tudo isso, não. São as possibilidades existentes para tratamento. Então, um protocolo aeróbico padrão para paciente com dor lombar crônica devido à espondilite anquilosante inclui um aquecimento e exercício seguido de relaxamento. O tal do alongamento é uma forma de aquecimento, por ser um trabalho muscular, ok? São realizados exercícios com aumento da resistência, conforme a tolerância e o aumento das repetições da velocidade. A bicicleta estacionária, a rampa que você coloca dentro do setor, né? Ou seja, a esteira também é um trabalho aeróbico, você está fazendo caminhada dentro da esteira. Ali é bom que você pode estar monitorando o paciente todo o tempo. Você pode estar ali com um aparelho de pressão, você pode estar com um polar, avaliando o paciente a todo momento. É importante trabalhar grandes grupos musculares, como os extensores do quadril, os posteriores dos ombros, os extensores da coluna e outros músculos posturais. As sessões devem durar em torno de 40 a 50 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Lembrando que o nosso corpo, o centro de gravidade está entre L4 e L5. Se o centro de gravidade, ou seja, o centro de equilíbrio do corpo está entre L4 e L5, eu tenho musculaturas que passam anteriormente, no quadrante superior e no quadrante inferior, e musculaturas que passam posteriormente, no quadrante superior e no quadrante inferior. E eles trabalham de forma cruzada. O quadrante superior se realinha com o quadrante posterior e inferior. E o quadrante inferior anterior se alinha com o quadrante superior posterior. Eles trabalham de forma cruzada. Eles trabalham assim, ó. Ou seja, um desequilíbrio na região abdominal causa um desequilíbrio na região posterior da coxa. Um desequilíbrio anterior
por exemplo, do quadríceps, causa um desequilíbrio lá nos extensores da coluna. Então, se ele tem uma dificuldade, por exemplo, a espondilite anquilosante tem uma dificuldade nos extensores, o quadríceps é fraco. Se o quadríceps é fraco, os isquiotibiais são fortes. Se os extensores são fracos, os flexores são fortes. Por isso a tendência à curvatura do tronco. É o equilíbrio que eu falo no centro de gravidade, é a forma cruzada. A facilitação neuromuscular proprioceptiva, isso é o princípio de Cabot, né? A técnica de Cabot. Exercícios que utilizam as diagonais, causando alívio e espasmo muscular, aumento da resposta, da amplitude de movimento e melhora a dissociação geral. Vocês vejam quantas técnicas existem, pode ser trabalhada, gente. Exercícios respiratórios devem ser realizados em inspiração e expiração profunda, com ênfase na expansão da caixa torácica e das costelas inferiores. Vocês viram alguns exercícios aqui que podem ser realizados. O uso das mãos ou de uma toalha pode ser útil. Existe um exercício chamado de TEMP. Você pode usar uma toalha ou até uma faixa elástica. Você envolve essa faixa elástica em volta do paciente, segura numa extremidade, segura na outra extremidade, tá? Já está envolta no corpo dele. Pede para fazer uma expansão. Aí o que você faz? Solta um pouquinho o elástico. Aí quando ele for expirar, aí você tensiona. Por quê? O elástico vai promover uma tensão e uma força de expansão. Então você, com uma faixa elástica, você pode melhorar a força muscular dos músculos respiratórios, tanto na ins quanto na expiração. Consciencização postural. Melhora da postura e a conscientização postural ocorre quando são realizados exercícios de alongamento, sessões de relaxamento e de conscientização respiratória. Um programa de exercício em determinados grupos musculares, baseado no princípio cognitivo comportamental, ajuda os pacientes a lidar com suas dores e limitações funcionais. O trabalho pode ser realizado com auxílio de objetos, como bolinhas, espumas, bastões e rolos, para estimular a percepção de apoios na posição das estruturas corporais e da posição do corpo no espaço. A terapia mais adequada das estruturas para os pacientes com espondilite anquilosante é realizada na associação com exercício de solo e na piscina, na água. Eu agora abro para pergunta dos alunos, dúvidas sobre nossa aula de hoje. Inclusive, continuo as perguntas se quiserem fazer para o Marcelo. Tá bom, gente? Fiquem à vontade nas dúvidas surgidas, nas perguntas a serem feitas e nas dúvidas que venham a surgir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Monique? Mexeu no celular? Não, foi sem querer, professor. Eu sei. Mexeu no celular, aparece aqui a imagem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Egli, você que é professora formada em Educação Física e agora futura fisioterapeuta, quero uma pergunta sua. No momento não, professor, mas assim, bastante interessante, tranquilo, bastante interessante o caso dele também. Uhum. E é bacana a gente ter essa experiência, né? E aprendendo, né? Cada vez mais, né? Principalmente que a gente lida com muita gente com problemas. Eu também aprendo o tempo todo. Aquele que diz que sabe tudo, eu tenho pena. Tá? Toda pessoa que fala que sabe tudo, eu tenho pena. Todo momento eu estou aprendendo. Né, Marcelo? Nós somos eternos aprendizes, né? Com certeza. Chega vários casos, né? Chega vários casos na academia que a gente fica pensando assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tratar disso, né? A gente lida com muita gente com certos tipos de síndromes, de doenças e tal, né? Como se diz, limitações. E a gente não pode fazer qualquer coisa com essa pessoa. Então, a gente está sempre em busca de conhecimento, né? Isso é bastante interessante. Uhum. Quando a gente pensa que parou de estudar, que a gente vê que a gente só está começando, né? Nós nunca paramos de estudar. A vida toda a gente fica estudando e aprendendo. Foi o mesmo caso. O que você está passando hoje foi o que eu passei há 25 anos atrás. Eu também tenho formação, você sabe que eu estou formado também em Educação Física, mas já não atuo há um bom tempo. Sim. Então chegavam pessoas na academia com certos problemas que eu falava, o que eu faço agora? Eu não sou o profissional adequado. Eu digo sempre, as pessoas confundem. Eu digo que o profissional de Educação Física é o profissional da saúde. E o profissional de fisioterapeuta é o profissional da doença. Isso aí. Totalmente apesar diferente. Para mim, eu tenho esse diferencial. Apesar que o fisioterapeuta também trabalha preventivamente a doença.
Né? A cinesioterapia vem para fazer isso. Você tem a cinesioterapia funcional preventiva. Você pode prevenir o problema, mas é o mesmo problema que você tem hoje, eu tive há 25 anos atrás. Eu falei, o que eu faço com essa pessoa? Eu não sou profissional adequado para tratar esse problema. Aí eu falei, vou estudar fisioterapia. Foi quando eu comecei, há 25 anos atrás. A gente vê muito colega de profissão fazendo coisas erradas, né? Então, assim, absurdamente, por falta de interesse. Conhecimento em aprender, também. na verdade. Conhecimento, né? Também, porque, é verdade. Se for buscar, vai aprender, né? Com Basta certeza, interesse. Com certeza. Ali por isso, simplesmente coloca o aluno, deixa ele, vamos ver, Deus dará. Então, assim, não é assim que eu penso. Deixa eu ver aqui, né? tem então, gente com esse microfone. Quando eu escolhi essa profissão, é porque eu pensava em ajudar alguém, né? Não chegar e deixar de lado, né? Uhum. Bruna, pode fazer a pergunta. Você está sem microfone, pode fazer a pergunta. Pode escrever aí que a gente responde. Queria saber se ele tem alguma indicação ou contraindicação em relação à alimentação. Marcelo, a pergunta é para você. A Bruna está perguntando se você tem alguma indicação ou contraindicação em relação à sua alimentação. O Nelson, é o seguinte, eu não tenho problema com alimentação. Eu, graças a Deus, me alimento bem, não tenho problema alguma, não tenho nenhuma reação, nada. Mas o indicado, e é uma coisa que eu venho protelando já há algum tempo, é que tenha também um acompanhamento até de um nutricionista, né? Até para que você, na verdade, consiga equilibrar o seu peso, né? E realmente tenha algum tipo de alimento que traz algum desequilíbrio. Agora, eu não sei, na verdade, dizer qual. Eu, particularmente, eu me alimento bem, como de tudo, não tenho um problema com a alimentação. Mas o próprio médico já comentou comigo, falou, olha, em determinado momento seria interessante você procurar um auxílio, né, de uma nutricionista para que possa ir te acompanhando, né? Principalmente quando chegar nessa fase, né, de quase 50, isso e aquilo, você já é equilibrando toda essa questão. É o próximo passo realmente procurar um nutricionista para dar esse auxílio. Legal, ótimo. Alguém está com vergonha de abrir o microfone e falar? Pode fazer a pergunta por ali também. Ela agradeceu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se tiver com vergonha de abrir o microfone. Fisioterapeuta que não fala, tem que falar, meu Deus do céu. Tem que ter dúvida. É aquela história, ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tá Beatriz, vamos lá, pode falar. Não, tá tranquilo. Professor. Tá tranquilo? Que ótimo. Um trabalho sobre esse tema. Que ótimo, que legal. Que legal. Então, gente, eu vou, ao nome dos alunos da Uniabel, aqui do 6º e 7º período, agradecer ao Marcelo por ele estar aqui com a gente, agradecer por ele se prontificar a falar sobre o problema dele. Tem pessoa que fica acanhada, não quer falar. Eu acho que até ele aprendeu alguma coisa hoje. Ele viu tanta técnica aqui que pode ser feita, né? Pode ser realizada. Tem muita coisa que pode ser feita a nível de tratamento, tá? Mas eu estou aqui para agradecer a sua presença, os alunos também agradecendo a presença, a Uniabel, que é a instituição que nós trabalhamos e os alunos estudam. E os futuros, falta pouquinho, tem gente aí que falta 2 aninhos, tem gente que falta 1 ano e meio, está o desespero já começando na cabeça, está acabando, e aí fala assim, eu não sei nada, é engano, vocês sabem sim, quando vocês estiverem com o paciente na mão, vocês vão ver que tudo vem na cabeça, tudo vem tranquilamente a fazer. Essa é a sensação que você tem quando você recebe lá o seu diploma no último dia, né? Está lá recebendo o caninho lá no final, mas é a satisfação que você tem que fala assim, ó, agora eu tenho que estudar mais. A satisfação vem aí. Eu tenho que estudar mais ainda. Né? E eu não paro de estudar. Não é? Eu tenho que estudar mais ainda. Tenho que estudar mais ainda. Eu falei para vocês e continuo falando. Eu estou estudando, estou fazendo 3 pós-graduações, estou fazendo 2 cursos ao mesmo tempo. De 15 dias eu estou fazendo curso final de semana de 8 da manhã às 6 da tarde.
Direto. Marcelo conhece o Marco Gama, não conhece o Marco Gama? Então, estou fazendo curso com ele. Né? Então, gente, agradeço o Marcelo, agradeço a todos hoje pela aula, tá? Bom fim de semana a todos e continue se cuidando, porque tem gente que acha que a Covid acabou. Não acabou, tá? Não acabou mesmo. A brincadeira ainda não acabou. E não vem com essa também dizer que a vacina ano que vem vai estar pronta. Não vai, tá? Não vai. Então, a gente tem que trabalhar? Tem que fazer as coisas? Mas com muito cuidado, com muita prevenção. Porque, mesmo com cuidado, 37% dos que vieram ao óbito são profissionais da área de saúde, tá? Então, morreu muita gente devido à Covid-19, que tem gente que acha que é brincadeira, é ataque, é loucura, não sei o quê. Não é. Ninguém está brincando com uma coisa séria. Tá bom, gente? Professor, Oi, fala. Eu vi médico dizendo, tipo assim, eu já peguei, não vou pegar de novo, não. Médico. Eu conheço uma pessoa que está chegando pela terceira vez, tá? Chegando pela terceira vez. Por quê? Esse vírus, ele não é um DNA, ele é um RNA. O DNA, ele tem um processo de penetração na célula. Aquele processo de pseudópodos que leva o vírus para dentro da célula, ele acaba se reproduzindo dentro da célula. Esse vírus é um RNA. RNA, ele não entra na célula, ele se acopla à célula. Então, esse vírus tem um poder de ser mutante, de se modificar, tá? E promover a pessoa, já estudos mostrando que a imunidade sem vacina dura 3 meses. Se dura 3 meses, a pessoa pode ser infectada de novo. E a gente não sabe até que ponto, né, essa infecção afetou a parte cardiovascular e pulmonar da pessoa, porque a gente sabe que quando afeta pulmão, afeta coração também, né? Então, até que ponto essa pessoa contaminada pela primeira vez, uma segunda vez, até que ponto houve uma lesão grave no pulmão? Esse somatório de infecções. Então, as pessoas continuam brincando. Eu me assustei esse final. Ontem eu fui no local fazer umas compras, comprar umas frutas. Eu acho que eu tinha umas 30 pessoas dentro do local. Eu acho que eu e uma pessoa eram os únicos que estavam de máscara. Um erro da empresa, deveria proibir a pessoa dentro do local fechado, tem que estar de máscara, né? Então as pessoas continuam brincando, achando que essa pandemia acabou. Não acabou. E ontem mesmo saíram 4 reportagens dizendo que a possibilidade da segunda onda está próxima. Eu não tô botando medo em ninguém, é o que a ciência fala, não sou eu que estou falando, é o que a ciência fala. Olha a Europa, olha os Estados Unidos, as coisas continuam fechadas, né? Eu tenho uma colega que chegou, tem uns 3 dias da Espanha, falou que lá está um horror, ela levou 21 dias para conseguir uma vaga num voo para chegar no Brasil. 21 dias, não tinha voo da Espanha para o Brasil. Ela teve que fazer ir para um tal local, depois pegar outro local. Ela levou quase 48 horas para chegar aqui. Ela tinha que vir, porque a mãe dela ia ser operada, ela veio para ajudar, aproveitou, tirou férias que ela não tinha, ela trabalha na Espanha, em Barcelona, e teve que vir ao Brasil. Então, a coisa não está simples como estão dizendo por aí, tá? É papo. Se previnam, se cuidem. Bom fim de semana a todos. Marcelo, novamente, obrigado. Beijo no coração de todos. Luz e paz e atenção a todos. Oi, fala, Isabelle. Boa noite. Dá uma olhadinha aí no chat que tem uma menina que quer te fazer uma pergunta. Espera aí. Chat. Onde é que eu botei o chat aqui? Cadê? Oi. Tá aqui. Oi, que achei. Professor, posso fazer uma pergunta por fora? Uma coisa sobre TCC, pode? Nelson. Oi. Tá ali. Obrigado, Marcelo. Fica à vontade. Bom fim de semana, tá? Joia. Beijo na família aí. Ó, eu que agradeço, tá, pela oportunidade aí, tá podendo abrir um pouco o meu coração, tenho a certeza disso. E esse tipo de coisa é que nos ajuda, nos auxilia para a gente continuar a nossa caminhada. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a todos vocês que se dedicam, né, anos e anos para mais à frente poder levar um pouco de consolo, de conforto, de carinho, né, de melhora àqueles que necessitam, tá? Muita paz, muita luz a todos e sucesso
na busca de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Marcelo. Boa noite aí, igualmente. Obrigada. Boa noite.